certeza de ter que falar isso para vocês, de passar para vocês. Mas aí amanhã ou depois acontece, vocês vão falar, pô, por que ele não falou? Tá bom? Então presta atenção, gente. Vou passar para vocês um recadinho um pouco pesado, mas que nós devemos ter muito cuidado. Orientar todas as pessoas, pelo menos uns 4 ou 5 países, de 4 a 5 países, presta atenção, de 4 a 5 países, simultaneamente, espaço de segundos, ou questão de horas, ou um dia um do outro, diferente um do outro. Terremoto pesado, principalmente no Brasil. Marca bem o que eu estou dizendo para vocês. Terremoto pesado, principalmente no Brasil. Presta atenção, os países que devem passar por esse terremoto. Chile. Presta atenção. Chile, Equador, Colômbia, Brasil, Estados Unidos com a maior das maiores tragédias, 6, e México. Marca bem o que eu estou dizendo para vocês. Eu estou passando para avisar vocês. Ninguém é obrigado a acreditar em mim. Eu também não preciso fazer isso para fazer like, porque a vida inteira eu trabalhei para poder servir as pessoas com quem eu ajudo. Hoje eu estou passando para avisar vocês e avisar a mim próprio, que eu vi e posso garantir para vocês. Nós estamos próximos de passar por um dos maiores terremotos. Escuta o que estou dizendo para vocês. Talvez não seja com a sequência de tanto volume como em alguns países que já tenham a situação de terremoto, enfim. Nosso país é um país que não tem aquela, que você fala, placa não sei das contas lá que vai fazer, mas eu posso garantir para vocês que o terremoto que vai estar nos vizinhos, vai estar atingindo o Brasil, pode ter certeza, muitos prédios caindo, muitas destruições. Atenção, e avisar vocês que mora em mar, por exemplo, vocês dão uma olhadinha na internet que vocês vão ver o que está acontecendo nas praias brasileiras. Pelo menos nas praias brasileiras. Dá uma olhada. O nosso país vai passar por uma situação muito difícil. Esse terremoto, ele vai trazer uma espécie de tsunami, tá? Todas essas águas que estão sendo levada, secada, puxada, tá? Através de toda essa temperatura, ela voltará. Mas voltará com muita pressão, tá? Voltará a muito mais do que o que vocês estão vendo, porque as geleiras lá em cima, elas estão descongelando. Cada dia que passa, mais água está sobrando. Então o que acontece? Todas essas águas estão sendo recolhidas agora, por exemplo, de Santos, tá? Em alguns outros lugares por aí, as águas estão se recolhendo. Você pode ver, aonde você vai ver, o mar secar, não existe, tá entendendo? Então presta atenção. Esta noite eu fiz várias previsões, ó, pra vocês terem uma ideia. Cochilei e não cochilei, tá? E ao mesmo tempo com aquilo na cabeça. Eu acordei de manhã com dor de cabeça, justamente por tudo que eu vi. Filhos, tá? Toda a família e outras pessoas, centenas de pessoas e milhares de pessoas no Brasil e no mundo, pelo menos em todos esses países que eu disse, terremoto de alto escalão, e o Brasil está nele. Não é o terremoto que vai dar no Brasil, exatamente no Brasil. Ele vem vindo de fora para dentro, e aí sim, vocês podem ter certeza, o mar está recolhendo, tem muita gente pulando no mar, com toda euforia, porque o mar secou, que não sei o quê. Gente, preste atenção, o mar voltará a qualquer questão de dias, voltará com tanta frequência que eu vou falar para vocês. Todas aquelas profecias que eu comentei lá atrás de previsões, que eu comentei que eu vi o mar chegando acima de 3,5 metros, até 3, 4 quadras, atrás da avenida principal de cada praia no nosso Brasil, que poucas pessoas não quis acreditar. Pois é, está chegando a hora e a qualquer momento está acontecendo. Preste bem atenção que eu estou dizendo para vocês. Terremoto de alto escalão na vizinhança que vai atingir o Brasil, com derrubada de prédios, imóveis e muitas coisas mais, vai pro chão. Escuta o que eu estou dizendo para vocês. E o mar voltando numa espécie de furacão. O mar vindo numa espécie de furacão. Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, onde a frequência vai ser muito das melhores ainda, das maiores, tá? E ainda mais, infelizmente, aí onde eu comento com vocês direto aí, que o Rio faz exatamente
com o mar, quando exatamente qualquer chuvinha vai fazer aquele mundo estranho. Eu não vou comentar o nome, vou contar por que eu não vou comentar o nome. Porque esses dias eu comentei, tem uma pessoa que veio de lá, exatamente de lá. Eu acho que vocês sabem, já estive no estado de vocês, é lindo, maravilhoso, mas posso garantir para vocês uma coisa: pode colocar o bigode de molho. E para te falar a verdade, a pessoa está perguntando: mas é Santa Catarina, é só lá na região ali de Balneário Camboriú? Não, gente, não. É porque tá vindo em espécie de tsunami, tá? É um terremoto que vai dar no vizinho, mas com muita precisão, tá? Com muita precisão. A cidade mais atacada será no Brasil, que vai ser no Brasil, Nordeste. Marca bem o que eu tô falando, Norte, Nordeste, tá? São Paulo, pode marcar que eu tô falando para São Paulo, vai passar por olha, escuta, aquelas crateras de onde passa túnel, trem, vocês vão ver o que vai virar ruína. Escuta o que eu tô dizendo para vocês. Marca bem o que estou dizendo para vocês. Eu vejo uma das maiores tragédias acontecendo no Brasil. Marca bem. E eu estou nela. Nós estamos nela. Meus filhos estão neles. Tá? A minha família está nele. Porque a minha família é vocês também. Vocês fazem parte da minha vida. Vocês que me seguem, que me compartilham. Vocês que choram, sorriem por mim. Vocês que batem palma, que me xingam. Mas faz parte da minha vida. Nem que seja para me xingar. Então, eu vejo uma das maiores tragédias no Brasil. Eu entrei só para falar isso para vocês. Eu lamento muito ter que falar para vocês, muita dor. Só para você ter uma ideia, de manhãzinha eu levantei tomando remédio para dor de cabeça. Sabe aquela pessoa que dorme, mas não dorme, mas tá vendo. Entendeu? Dorme, mas não dorme, mas tá vendo. E eu vi isso. O Brasil passando por uma... E esses países que eu falei, o Chile é um deles, que vai ser bastante castigado. O Japão será castigado agora? Marca bem vocês aí, ó. O Japão, que não tem nada a ver com o Brasil, com tudo isso que eu estou falando do Brasil, o Japão será castigado desse mês que entra agora, até o mês de dezembro, deve receber 7,9, 8,9, talvez um pouquinho, chegando a 9, 10 ponto na escala Richter. Marca bem o que eu estou dizendo para vocês o que eu vejo no Japão. De 7 a 9,9, a 0,8, 0,7, 0,2, lá no Japão, da agora até o mês de dezembro. Marca bem, vocês vão ver o tamanho da tragédia, tá? O vizinho nosso, Chile, marca bem, Chile, tá? Equador, Colômbia, tá? Brasil, vamos passar por uma tragédia daquelas de arrebentar a boca do balão. Lamentavelmente, ninguém é obrigado a acreditar em mim, tá entendendo? Ninguém é obrigado a acreditar em mim, tá? Vocês vão começar a acreditar mais em mim, vocês vão ver no domingo lá, tá? Domingo, vocês vão ver lá no Passa Repassa, tá? E também lá no Thiago Life, lá fazendo previsão da Copa do Mundo, falando do Brasil. Aí vocês vão ficar sabendo quem é a Carlinhos Vidente. Todo mundo vai se decepcionar com as minhas previsões que vem agora no próximo domingo. Lá no Thiago Life. Vocês vão cair o queixo quando eu sentar na frente. Sentar e não deixa sentar, que é uma agonia de gente gritando no ouvido da gente. Vocês vão ver uns falando para um lado e eu falando para o outro lado. Vocês vão ver o que eu vou comentar. Vocês vão saber quem é a Carlinhos Vidente já no dia, no domingo. Só para vocês entenderem, falando já da Copa do Mundo, tá bom? E aí vocês falam, pô, bem o cara falou, tá? Aí vocês vão saber se eu estou falando a verdade ou não. Vocês podem preparar, que eu estou dizendo para vocês. Eu já vou começar a me preparar. Garrafa PET, muito arroz, tá? Correr na casa do vizinho, mandar ele plantar uns pés de mandioca, deixar plantado em algum lugar. Vocês que moram na beira de mar aí, juro por tudo que é mais sagrado, pela minha mãe que já morreu, por esse Deus vivo que me dá força hoje, que deixou escapar da morte depois de 56 dias entubado. Juro por Deus, vocês que moram em área de risco é pior ainda. Vocês que moram em região de mar, beira-mar, vocês vão ver o que vem por aí. Avisados estão. Ninguém é obrigado a acreditar em mim. Eu só faço previsão. Eu não tenho nada para falar. Eu ganho like. Vocês têm uma ideia? Eu trabalho com esse trabalho meu há 53 anos. Meu nome estourou em 2014. Agora vocês têm uma ideia. Quantas previsões que eu fiz assertiva. Eu falei do Rio Grande do Sul na campanha política. Muito antes
que ia acontecer. Mas porque me pirraçaram, começaram a me chamar de vagabundo, sem vergonha, pilantra. Você é Lula, você... Eu não sou porra nenhuma de Lula, nem ninguém. Lula não me deu porra nenhuma, nem Lula, nem PL, nem porra de ninguém. Eu não sou porra não, eu só faço previsão, porra. Eu levo comida no Brasil inteiro, não recebo comida de prefeito, de vereador, de ninguém. Tá entendendo? Então, só para vocês entenderem, eu só faço previsão. Na época, eu fazendo as previsões, falando que o Lula ganhava os 46 do segundo tempo. 46 do segundo tempo. Tá entendendo? Você não sabe nada. Tchê! Aí foi a hora que eu comentei, ó. Então tá bom, já que eu não sei nada, eu vejo uma tragédia gigante, aí no Rio Grande do Sul, onde muitas pessoas vão perder a vida. Ninguém quis acreditar em mim. Exatamente o que eu falei aconteceu. Depois voltaram para lá, eu falei, não volte que vai voltar de novo. Aconteceu. Então, gente, é só para vocês entenderem. Eu só faço previsão, nada além disso. Ninguém é obrigado a acreditar em mim. Só preste atenção. Quando a coceira chegar, não adianta querer coçar que já tem ferida. Aí é difícil cuidar. Zóio furado não tem cura, tá? Pode acreditar que eu tô falando para vocês. Olha, puxa na internet vocês aí, dá uma olhadinha como é que tá o mar lá no Rio, lá em São Paulo. Puxa pra vocês verem como é que tá lá a Praia Grande, que é as quebradas lá. Puxa lá pra vocês verem. Tá? Puxa pra vocês verem. O mar já quase secou, foi lá pra cá do chapéu. Pode marcar, voltará numa velocidade tão grande que não vai ter como nem fugir, tá bom? Passando para avisar vocês, o telefone de contato de Carlinho Vidente é 11 933-830962. 11 933-830962 é o telefone. Aqui vou dar um recadinho para vocês e lembrar vocês, é tão doído, sabe? Quando a gente faz uma previsão e aquelas previsões acontecem de uma forma tão absurda, tão dolorida para algumas pessoas, que eu não podia deixar de vir avisar vocês e avisar para aquelas pessoas que fica aquela meia dúzia de pessoas que tem ciúme, inveja da gente, que às vezes até pessoas que trabalham que nem eu, mas que às vezes não tem um nome que a gente tem nas redes sociais, e aí começa a meter o pau na gente sem saber o que está falando. Eu vim aqui hoje para comentar para vocês viram que tem vídeo meu circulando aí, eu comentando de toda a situação que estava vindo aí para o Rio Grande do Sul e para alguns lugares do Brasil, e hoje eu estou aqui para falar com vocês. Eu estou muito triste, sabe? Triste, porque dói no fundo da alma. Só vejo gente mandando vídeo lá de Rio Grande do Sul para mim, a situação que as pessoas estão passando agora lá, sabe? Algumas pessoas saindo para fora, fugindo porque está vindo água muito pesada, está acontecendo tragédia, enfim. Isso dói no fundo do meu coração, sabe? Porque eu comento, sabe? Às vezes eu tenho medo de mim, das minhas próprias palavras, sabe? Pra você ter uma ideia, eu deixei de viajar por SBT de avião, pago por ele esses dias, porque eu tenho medo das minhas palavras, entendeu? E a gente fica tão triste, tá? Já o pessoal está perguntando aqui, está me desafiando aqui, eu vou desafiar já. Bom, atenção, gente, presta atenção. Eu estou falando do Rio Grande do Sul, o pessoal está perguntando todas as coisas para mim de presidência, que eu vou repetir de novo esse povo. Gente, presta atenção. Eu não vou citar nomes aqui, eu vou citar nomes sim, tá bom? É para deixar vocês de cabeça para baixo, muito bem explicado. Eu só faço previsão. Eu não tenho partido nem de PT nem PL, eu estou aqui falando do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, sabe? São previsões minhas, que eu andei comentando para as pessoas, aí já vem comentando o tempo todo, o pessoal, você não sabe de nada, infelizmente, vê quantas mil pessoas, já tem, se não me engano, tem mais de 1000 pessoas lá desabrigadas no Rio Grande do Sul. E o pior, que se fosse só nisso, ainda agradece a Deus, que é só nisso, mas não é só nisso, está vindo muito mais água por aí, lá por lá de lá. Então, presta atenção, vocês entendem, o pessoal não perguntando de presidência, presta atenção, gente. A Previdência da República, preste atenção, eu não vou deixar vocês doidos, ficar vocês mais doidos ainda, pra vocês deixar vocês mais pirados ainda. Eu só faço previsão, nada além das previsões, mas como eu já comentei pro Danilo Gentil lá e ele não postou, tá? Então presta atenção, eu disse o nome lá para eles, não vou comentar aqui diretamente, vou comentar para vocês o seguinte, vou explicar para vocês como é que funciona a política, que tá dos ganhadores para a política. Se o Flávio Bolsonaro for de vice, for candidato a presidente da República, junto com a ex do Bolsonaro, ele ganha a eleição, mas não fica no poder, porque quem fica no poder é a mulher do Bolsonaro.
Eles vão arrancar de lá tudo enquanto é jeito, o pessoal do Lula, lá do STF, arrancar de lá tudo enquanto é jeito. Eles já vão envolver toda aquela situação, tá? Eles já vão envolver toda aquela situação da vida dele, do passado dele, arrancar ele de presidente. Certo? Não tá certo. Então presta atenção. A presidente da República fica entre Caiado e o Flávio Bolsonaro. Pronto. Lula não ganha as eleições. Essa é a palavra final. É isso que vocês queriam saber? E eu não sou candidato a nada, nem a mosquito. Nenhum deles me dá nada, nem partido PT, PMDB, PSDB. Até hoje nunca ganhei um quilo de feijão, nem do Lula, nem do governador do Paraná, nem de lugar nenhum, nem de vereador, nem de político nenhum. Então eu só faço previsão. Lá no Danilo eu comentei quem seria o presidente, mas eles não tiveram a coragem moral de falar. O Ratinho foi covarde comigo, me levou no programa dele, viajei, gastei com gasolina, não cobrei um centavo dele para ir até o programa dele, nem de ninguém, fui lá. Quando ele perguntou para mim, Carlinhos, quem ganha as eleições da última que passou? E eu falei, escrevi lá, quem ganha é o Lula nos 46 do segundo tempo. Do jeito que eu sempre falei com vocês. Do jeito que eu falei com vocês aqui, essa é a pura verdade. Do jeito que eu estou falando com vocês aqui. Quando a Milene Pavorô, junto com o Marquito, entrou no camarim, ficou sabendo de mim, antes de eu entrar e falar com o Ratinho, eles já chegaram no ouvido e falaram, o homem falou lá que vai ganhar é o Lula. Chego na hora de conversar, o Ratinho tinha mudado toda a conversa, que ele queria que eu comentasse ao vivo, só que ele pensou que eu fosse comentar ao vivo que o Bolsonaro ganhava as eleições, e não era verdade, porque o SBT inteiro lá era Bolsonaro, inteiro, do pessoal do alto escalão até tudo, era Bolsonaro. Então o Ratinho não mostrou, e não foi capaz de mostrar depois, pelo menos para valorizar meu trabalho, valorizar a minha moral, porque a gente tem gasto, a gente gasta com comida, hotel, não quis ir de avião para eles lá, porque eu estava com medo da queda do avião, que eu estou sempre comentando para vocês aqui, da empresa, que é a empresa que eles pagam para levar a gente, eu não fui, e não ando nessa empresa de jeito nenhum, porque eu sei que a qualquer momento a tragédia é gigante, lá pro lado de São Paulo. Então é só isso que eu quero que vocês entendam. Então ele não teve a moral de fazer esse tipo de coisa. Ele não teve a moral de colocar, olha, o cara comentou que quem ganhava era fulano, depois das eleições. Passou as eleições, não falou nada, era como se eu fosse um pé de chinelo, tivesse ido lá. Então, quer dizer, é como se ele pegasse um contratante para fazer um comercial. Aí ele faz o comercial e o contratante não honra a palavra dele. Ele não honrou comigo. Então ele não foi homem comigo para poder colocar. O cara comentou que quem vencia as eleições era o Lula nos 46, ainda coloquei nos 46 do segundo tempo. Eu coloquei. E eu não tinha nada a ver com Lula, eu não tinha nada a ver com Bolsonaro, porque para mim nenhum deles nunca me deu porra nenhuma. Então eu sou direto. Lula não ganha as eleições. Escuta o que eu estou dizendo para vocês. É isso que você quer saber? Lula não ganha as eleições. Presta atenção. Nem que seja. Presta atenção. Presta não, quem vai para o segundo turno com eles, ele vai para o segundo turno, tá? Pode ter certeza disso, que nas minhas previsões nem ia para o segundo turno em virtude da situação dele, tá? Escuta o que eu estou dizendo, aqui não tem nenhum vira-disco não, viu, Kleber? Eu sou muito homem para falar o que eu faço, minhas previsões eu falo na cara e no mundo recado, não sou puxa-saco nem de Lula nem de ninguém, eu falo na cara. Olha o que está acontecendo no Rio Grande do Sul lá hoje, lá, ó. Olha o que está acontecendo lá hoje, porque eu não gosto de ouvir a verdade. Por quê? Governador de lá, presidente de lá, os governadores de lá, os vereadores, os prefeitos de lá são irresponsáveis, porque eles não tiraram toda a sujeira para a água escoar da última, entendeu? Então esse tipo de coisa. Então como você, Kleber, é uma pessoa idiota, imbecil, Kleber Silva, tá? Eu vou arrancar você daqui, porque funciona assim, aqui minha página é para as pessoas que já sabem das minhas previsões, que me conhecem, eu não sou obrigado a puxar saco para te agradar você aqui não, tá ouvindo? Então esse tipo de coisa, eu não puxo saco nem da minha mãe que morreu, vou puxar saco de um barbado que nem você, imbecil. Entendeu, gente? Então é desse jeito. Aí tá minhas previsões, ninguém nunca viu falar. Eu quero ver qual é o filho da puta que vai falar que Lula ganhava as eleições. Se então você olha direitinho, está na página errada, eu sou idiota. Entendeu? Então é assim, tá bom? Vou tornar e repetir, Lula não ganha as eleições. Essa é a pura verdade, que nem a Copa do Mundo. Fui xingado que não fila da puta, tá? Que Brasil, eu falei, Brasil não passa das oitavas até as quartas. E olha lá, saiu nas oitavas. Para acabar com a cara desse pé de chinelo. Que entra na página, não conhece a gente, não vai na página, não conhece as gravações que tem de tantos vídeos gravados, tá entendendo? Aí, vira disco, porque eu nunca fui petista, rapaz, e nem PL, nem PMDB, nunca ganhei um quilo de alimento de nenhum, nem do governador do Paraná,
que eu entrego muitas coisas para eles aqui para o Paraná, nunca ganhei nem um litro de leite, muito menos na Paraíba, onde faz doação de pão, muito menos no Mato Grosso, tá entendendo? Não tem ajuda de político, por que eu tenho que estar puxando saco? Puxar saco de Lula para agradar uns, não gostou, sai da minha página aí. Só faço previsão, ninguém é obrigado a estar na minha página. Eu só faço previsão. Lula não ganha as eleições. Escuta o que eu estou dizendo para você. Ou de um jeito ou do outro, ele não ganha as eleições. E eu não tenho nada contra ninguém. E lá na televisão, eu comentei lá, ao vivo. Ele não deixou eu comentar. Comentou e pensei que era pouco, que eu gravei lá, achei que ele ia colocar. Não colocou. Porque o SBT não aceita falar de política. Já assina um documento logo de cara. E ele perguntou e eu respondi. Entendeu? Então essa é a pura verdade, não sou de verdade. E vou deixar bem claro, atenção Brasil, vou te dar mais uma previsão para deixar vocês mais doidos ainda. Mais doidos, já vocês querem outra? Então toma, vamos para o Paraná. Já que vocês querem isso, quem será o governador do Paraná? Será o juiz Sérgio Moro, será o governador do Paraná. Atenção Paraná, agora briga comigo também, fala que eu sou rira disso. Ó, quem ganha as eleições no Paraná será o Sérgio Moro. Não tem um vice de Ratinho, não tem ninguém. Está mais queimado que puleiro de pato. A maioria dos vereadores, dos deputados, vão estar do lado do Sérgio Moro para poder mamar na teta lá na frente, porque ninguém deles também faz nada, tá? Tanto governadores, como senadores, como todos vão mamar na teta do Sérgio Moro, porque é o que ele sabe fazer, tá entendendo? Quem vai ganhar as eleições é o Sérgio Moro no Paraná. Pronto, morreu a conversa? Acabou com vocês aí, vocês queriam? Então tá aí. Sérgio Moro é quem vai ganhar a eleição. Não tem vice de Ratinho, não tem nada, tá bom? É só para vocês entenderem que eu só sei fazer previsão. Independente de partido de vocês, se vocês gostarem, deixam de gostar, eu quero que vocês se fodam. Quem quiser estar na minha página por gostar de mim, fica. Se não gostar de mim por causa de partido, vai comer o partido de vocês. Eu não tenho partido com Lula, nunca me deu um quilo de feijão, tá? E eu levo comida no Brasil inteiro. Hoje estão me entregando lá pro lado de Belém do Pará, que é as quebradas lá, 420 cestas. Não tem um quilo de feijão, nem de Ratinho, nem de vereador, nem de... No Paraná, aqui quase 200 cestas básicas, 185 cestas entregando no Paraná. Não recebo nada. Rosário de Ivaí, quando precisa de uma cesta básica, quem liga aqui é Dona Lúcia. Carlinhos, o pessoal que está passando fome, está desempregado, corta cana. Quem manda é Carlinhos Vidente. Lá não tem Ratinho, não tem um japonês que é o prefeito de lá, que não vai porra nenhuma também. E toda a cidade do Brasil é isso. Eles sabem muito bem elevar artista, para dar uma porcentagem para eles, dividir com os vereadores. Isso é o Brasil inteiro, esse bando de canalha. Essa é a pura verdade. Se vocês gostou, bem, se não gostou, vão todo mundo se fuder. Se quem está na minha página gostar de mim, porque gosta de mim como minha pessoa, pelo trabalho social, continua. Quem não gostar, eu quero que se dane. Não arranca um centavo de ninguém, a não ser ajudar as pessoas. É óxido de grau, não tem ajuda de Ratinho. Só vê falar que tem remédio nas farmácias, não tem, é mentira. Tá? Se falar que o governo federal está fazendo isso pro povo, agora vai começar a abrir a perna, depois cancela de novo. É tudo uma mentirada desgraçada. Todos são igual. Se juntar tudo, não dá um. No Paraná, quem ganha é o Moro, tá? E a eleição está entre o Caiado e o filho do Bolsonaro, que quem fica também, se o filho do Bolsonaro for pro segundo turno, ele ganha do Lula, e vou explicar para vocês. Se ele for para o segundo turno, o segundo turno está entre Caiado e o filho do Bolsonaro. Quem for para o segundo ganha do Lula, moleza mulher do Lula, só para vocês terem uma ideia. Só que o Ratinho, o filho do Bolsonaro, ganhando a eleição, ele não fica no poder. Quem vai ficar no poder vai ser a mulher, caso eles coloquem ela como vice. Não colocando nem no segundo turno ele vai. Um beijo para vocês, tchau, tchau. Matei minha vontade de falar. Ó, ninguém se preocupa com o Rio Grande do Sul, tá lá, ó. Se não me engano, mais de 1000 pessoas, se não me engano, tá lá, ó, sem ter lugar de ficar. Eu estou sempre avisando. E tem alguns imbecis lá que escrevem assim, são idiotas, coisa de político. Político. Porque eles gostam que estoura bomba, tá? Que o pessoal seja afogando, morrendo, que é para eles simplesmente pegar dinheiro do governo federal para mamar na teta na próxima política. É assim que funciona. É um bando de canalha, essa é a pura verdade. Eu amo vocês, sou por vocês do Rio Grande do Sul. Santa Catarina vai passar por esse mesmo problema, Paraná vai passar por esse mesmo problema, Rio de Janeiro por esse mesmo problema, Bahia, por exemplo, para a região de Salvador, lá para o lado de Governador Valadares, Galileia, Cas Quebrada ali, principalmente quem mora perto de Rio, tá? E no Paraná. Essa é a pura verdade. Se vocês gostou ou não gostou, se não gostou, pode sair da minha página, boa, que eu aceito de boa. Eu nunca precisei, essa é a pura verdade. Quando tem de falar, eu falo na cara, não manda recado, não mando na teta de política, ninguém me dá nada, não tem que abraçar Lula, se nunca me deu nem um quilo de feijão. Se amanhã ou depois eu receber um feijão de algum político, eu falo, gente, ó, eu quero agradecer esse aqui que foi que me ajudou com isso,
Tá entendendo? Mas até hoje eu sempre trabalhei nessa cadeira por aqui para entregar 36 mil pão no Brasil. É de Paraíba, Mato Grosso, Norte e Nordeste, com a ajuda do Gilson Rodrigues da G10 Favela de São Paulo. São os caras que me ajudam. Então, para quê? E vocês que colaboram, me compartilhando, me seguindo, porque eu falo na cara, não mando recado, quando a gente fala, falo na cara, não tem medo de político, não tem medo de deputado, ando com um monte de segurança, quer me pegar eu? Aí pego segurança primeiro, para chegar até mim. Essa é a pura verdade. Vê se os outros andam com segurança, porque anda jogando conversa fora, não anda com ninguém, não fala de ninguém também, então eu me considero o melhor do Brasil, porque sou o único que leva comida no Brasil inteiro para servir quem precisa. É cadeira de roda, é comida, é óculos de grau para quem não tem condição de comprar, é o pão com leite para aquela servir dentro de casa. Nunca recebi um litro de leite do Ratinho. E olha que eu fui o cara que falei com ele em vários lugares, falei para ele, você ganha no segundo turno, no primeiro turno, todos os mandatos dele, ganhou no segundo, e dessa vez eu falo para você, o cara que vai pôr no cupicho dele, não ganha as eleições esse ano, tá bom? Vai ficar na mão do Sérgio Moro, a não ser que descubra alguma coisa muito grave do Sérgio Moro por aí, e já é uma outra história, tá? Eu não tô aqui para defender ninguém, essa é a pura verdade, tchau, tchau, fica com Deus.